Pessoal, então sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no nosso primeiro bate-papo raiz da Raiz Urbana. E hoje é um dia muito especial, já começamos com chave de ouro. Estamos falando aqui com um ícone, pelo menos para mim, aí acho que para muitos, é o mentor do mercado imobiliário, né? Com grandes feitos. E nós vamos falar com o Paulinho, que está aqui do meu lado já estamos aqui para poder falar. E ele vai trazer para a gente muita coisa, um bate-papo trazendo o passado, o início de tudo, né, Paulinho? O meio dessa história e agora também a atualidade. Então, muita coisa boa para vocês. Vamos começar agora. Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso podcast Raiz Urbana. Paulinho, seja bem-vindo. Bom dia e queremos que você dê uma aula aqui para a gente. Não tenho essa pretensão, não, mas o prazer é todo meu de estar aqui para fazer esse primeiro podcast aí da Raiz Urbana, com muito prazer, e vamos aquilo que a gente puder trazer para a turma aí, né? E eu sempre gosto de dizer o seguinte, que no mundo não tem nada pronto e acabado, tudo é uma eterna evolução. E o sucesso do passado não garante o futuro. Então, é com essa premissa que a gente tem que pensar o presente e o futuro. É isso aí, gente. Então, Paulinho, já queria aproveitar aí, nós estamos começando agora, você começar a relembrar lá atrás, né? Todo mundo conhece o Paulinho, engraçado, onde eu chego, Paulinho, isso é uma verdade, né? Eu falo assim, sou Tropical, as portas se abrem. Quando eu falo isso, pessoal, sou amigo do Paulinho da Tropical, né? Então, isso acontece demais com a gente. Eu queria que você contasse, né, com toda essa pegada que você tem no mercado imobiliário, com essa simplicidade que é o Paulinho, né? Até por isso que todo mundo conhece o Paulinho. Conta pra gente o início dessa jornada sua, lá atrás ainda, que, se não me falha a memória, é Fonte do Paladar, né? Conta um pouquinho lá atrás da sua história, aí até a entrada do mercado imobiliário. Não, bacana. Antes da gente iniciar no mercado imobiliário, Tropical Imóveis, a gente tinha uma atividade que meu pai montou, que era a Fonte do Paladar, que era uma rede de lanchonetes especializada em vitaminas, né, de frutas. E essa atividade começou lá no Mercado Central, onde hoje é o Parthenon Center. Então, ele tinha lá, iniciou a Fonte do Paladar. Depois nós chegamos a ter 5 pontos de vendas na cidade. Tinha um lá em Anguera, outro na Rua 3, na Rua 8. Então, tinha 5 pontos, né? Então, Paulinho, se você tivesse continuado dessa empreitada aí, hoje seria uma grande franquia também, né? Pois é. Veja bem, naquela época, eu acabei, ou nós acabamos, entendendo que aquela atividade não era fácil de escalar. Coisa que eu até penso diferente hoje. Se voltasse no tempo, de repente, a gente teria ido por esse caminho numa forma de franquia. Se você quiser voltar também, Paulinho, quiser um sócio, eu já estou à disposição. Tá bom. Mas na vida a gente também não escolhe exatamente por onde que a gente trilha, né? A gente tem muitas encruzilhadas no dia e no tempo, aonde que vai levando a gente vai trilhando os caminhos. Mas nessa época, então nós resolvemos desistir dessa atividade e eu tirei lá 6 meses sabáticos para pensar qual que era a atividade que eu gostaria de ter na vida. E pensei em vários negócios. Acho que todo mundo passa por esse momento, né, Paulinho? Esse momento sabático aí de transição, né? De pensar. De pensamento. Apesar que, assim, essa transição a gente não pode fazer muitas vezes na vida, não. Porque se você ficar mudando ao longo da vida de atividade, você acaba não especializando em nada. Então, eu sempre tive essa preocupação, então eu queria mudar de atividade, mas eu queria alguma coisa que fosse perene. E, nesta época, eu fui analisar o mercado imobiliário. Tinha um primo meu, na época, que tinha um pequeno escritório imobiliário lá na Galeria Central, na Rua 6 com a 7 no centro, e eu fiquei lá 6 meses observando o mercado imobiliário, fazendo um estágio lá para entender se era aquilo mesmo que eu
estava pensando. E, nesta época, tinha uma oportunidade no mercado imobiliário interessante. Nessa época, Paulinho, já existia o Cresce? Já existia o Cresce, sim. Então você foi um dos primeiros aí também, né? O meu Cresce é 1297. Não foi um dos primeiros, mas se pegar pelo número aí, sim, que é de 75, né? 75. Mas nessa época tinha um filão no mercado imobiliário interessante, porque pouca gente sabe que Goiânia ela foi feita por Pedro do Vico como um projeto imobiliário. Então, na época, Goiânia foi vendida para o Brasil afora, Rio Grande do Sul, Minas, Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo. Então, foi vendido lotes e, com o dinheiro arrecadado, é que se ajudou na construção de Goiânia. Então, foi um projeto imobiliário que fez dessa cidade. Isso aí para ver o quanto que a nossa origem de desenvolvimento e empreendedorismo imobiliário é forte, né? Então, veio da raiz mesmo. Olha que novidade isso aí, gente. Eu não sabia, verdadeiramente não sabia disso, né? Então, olha só, aonde nós começamos, né? Que é a história mesmo de Goiânia mesmo, né? Exatamente. E o filão de mercado que eu identifiquei na época era recomprar esses lotes que tinham sido vendidos na década de 30, 40, quando foi feito Goiânia. Então, estávamos em 1975, 76, e a gente adquiria dos cartórios de registro as listagens com o nome do proprietário e qual a cidade que ele morava. Você pegava os serviços do cartório? Do cartório. E aí a gente tinha que dar uma de detetive, porque naquela época os meios de comunicação não era tão fácil você entrar no Google e descobrir um endereço de alguém. Então a gente tinha que entrar na lista telefônica e descobrir aquele proprietário que quase sempre já não era quem tinha comprado, já era herdeiro, mas que morava lá em São Paulo. Então a gente acabava descobrindo essas pessoas. Então, o lead, né, que a gente chama de os leads, né? O leads é você receber do cartório e investigar e achar essa pessoa, né? Exatamente. Hoje é muito mais fácil, né? Chega para você aqui no celular, você já entra em contato, né? Muito mais fácil, mas muito mais concorrido muito também, mais concorrido, né? tem isso. Tem esse outro lado. Mas era um filão muito bom, porque as pessoas, Goiânia tinha valorizado muito, então tinha muita oportunidade de comprar com a margem de lucro boa, né? Então, o que a gente fazia? Porque tinha muitas oportunidades e o capital era pouco. Então, eu chamava os primos meus, amigos, para entrar com dinheiro, para a gente comprar, dividir lucro. Eventualmente, pagava um juro também, tirando dinheiro no banco, que não é muito a nossa vontade, mas naquela época a gente fazia, né? De forma que a gente buscava o funding para fazer essas operações. E foi muito boa. Deu, naquela época, uma boa margem de lucro e uma boa alavancada no início da Tropical. É interessante você falar isso, Paulinho, porque isso aí é um questionamento do mercado imobiliário, quando fala em juros, né? Fala, não, mas pagar juros, né? Mas, historicamente, você está falando aí da época de 76, 78 aí, né? O mercado imobiliário, ele é tão bom, né, que às vezes os juros, né, você pode pagar às vezes uns juros ali, lógico, né, dentro de uma normalidade, que você vai ter um retorno muito bom, né, lá na frente. Mas porque ele não desvaloriza, né? A tendência do imóvel é sempre valorizar, né? Mas assim, foi poucas épocas na vida que a gente pagou juro. Essa foi uma que era no início, né, mas a gente sempre quis desenvolver os empreendimentos imobiliários não com dinheiro de banco, mas sim trazendo os parceiros investidores para correr o risco junto com a gente. Eu falo assim, às vezes, para quem está começando, que às vezes não tem o dinheirinho ali para poder fazer o investimento, né? Se for um risco calculado, compensa às vezes pagar esses juros, né? Compensa, mas melhor do que pagar o juro é trazer os parceiros investidores para correr o risco junto com a gente. Isso. Eu acho que esse é o mais saudável, principalmente pensando na taxa de juro de 14,25 que está acontecendo hoje no Brasil.
Mas só dando sequência ao que ele estava dizendo, então, este momento onde tinha esse filão de mercado, me deu força, me deu assim, uma certa segurança para abrir um escritório imobiliário. Então, foi aí que eu tomei a decisão, falei, ó, é isso que eu quero da minha vida e é isso que eu vou fazer. Aí, na mesma galeria onde que o meu primo tinha essa imobiliária, eu aluguei uma sala de 27 metros quadrados e foi ali que a Tropical começou. Tropical Imóveis começou nessa sala lá. No Parthenon Center, então? Não é em Parthenon Center. Parthenon Center é onde começou a Fonte do Paladar, a Fonte do Paladar, que não tem nada a ver. Então, a Tropical começou na Galeria Central, na 3 com a 6. Paulinho, conta pra gente, lá na Galeria Central, quando começou, tinha uma história de linha telefônica. Eu queria entender essa história, porque era imobiliária e comercializava também as linhas telefônicas. Como é que funcionava? Nós começamos como imobiliária, assim, uma imobiliária de venda de imóveis de terceiros, né? Então, eu de fato, naquela época, era corretor de imóveis e que tinha uma imobiliária pequena com mais 2 corretores que estavam sempre ali com a gente, um dos quais o Saul, que era uma pessoa bacana demais, elétrico, né? Mas, nesta mesma época, existia, por incrível que pareça, o pessoal de hoje não conhece, mas naquela época se vendia linha telefônica e o telefone só era físico, não existia celular. E um telefone valia, esses dias eu inclusive fiz um cálculo, no dólar de hoje, considerando a inflação do dólar, é alguma coisa em torno de uns 15 mil dólares para você ter uma linha telefônica. Então, o que a gente fazia? A gente comprava telefone à vista e vendia ele financiado. E também tinha o aluguel de linha telefônica, né? Isso assim, para o mundo de hoje, para os jovens, nem tão jovem, né? Para vocês, a gente contar essa história é quase que inacreditável. Mas, nesta época, quase que era a metade do rendimento da imobiliária vinha desse comércio de linha telefônica, né? Muito bacana saber. Imagina só, né, na época de hoje, tanto que é fácil, né, utilizar um aparelho desse, você pagar 15 mil dólares, né, Paulinho, para ter uma linha para poder conversar. Agora, desse negócio, já fez muito negocinho? Botando uma linha telefônica no lote, alguma coisa assim? Teve negociações assim também? Tinha também, às vezes tinha permuta, mas era mais uma venda, a gente comprava e vendia, né? Comprava à vista, vendia a prazo, comprava à vista, vendia à vista, né? E nessa época realmente teve uma movimentação muito grande. Eu calculo que nesse tempo que existiu esse comércio, nós devemos ter vendido umas 10 mil linhas telefônicas. Então, era muita coisa, né? E também tinha a locação. Conta mais, Paulinho. Assim, aí, depois desse momento aí, tem muita gente que quer entender como é que... O sonho do corretor, né? O sonho do corretor, normal vira corretor, começa a se dar bem, montar uma imobiliária, né? Uhum. Então, nesse momento aí, essa transição, teve a linha telefônica, mas chegou no momento que você falou assim, somos 100% imobiliária. Como é que foi esse momento, Paulinho? Em que decisão falou assim, vamos seguir para esse caminho, que é o caminho que a gente quer seguir? Nessa sequência do crescimento, quando nós começamos em uma sala na galeria, depois alugamos mais uma do lado, ficamos com 2. Naquele momento, dobramos de tamanho, né? Saímos de 27 para 54 metros. 100% de crescimento. 100% de crescimento físico, né? Mas, em torno de 10 anos depois dessa atividade dentro lá da galeria, aí nós já, na sequência, a gente já tinha um loteamento. O primeiro loteamento que nós fizemos, nós compramos um loteamento pronto, que foi a Vila Galvão, que hoje é Senador Canedo, né? Então, começamos por esse. Tem uma história interessante, né? Desse loteamento. Esse loteamento tem uma história interessante, sim. Nós compramos ele de um proprietário que morava no Rio de Janeiro. Nós fomos com o pessoal do cartório lá, com um livro, né, para a gente fazer escritura lá na Avenida Atlântica. Ele morava ali de frente para a Avenida Atlântica. E
E esse senhor, que agora eu já não me lembro o nome dele, ele comprou esse loteamento, essa terra, e fez o loteamento, porque naquela época tinha uma possibilidade de Brasília ser construído em Goiânia, do lado de Goiânia. Então, ele comprou, fez esse loteamento com a possibilidade. E essa terra dele ficou aí, esse loteamento ficou desde a época de 1960, quando foi feito Brasília, né, até meados de 80, foi quando nós compramos esse loteamento dele. E então ele contou essa história para nós, que ele tinha feito o loteamento com a esperança, com a possibilidade de que Goiânia seria a capital do Brasil. Paulinho, e nesse momento já era a tão conhecida Tropical Imóveis, ou teve essa transição também de nome, ou já nasceu como Tropical Imóveis? Não, nós começamos como Tropical Imóveis, né? A Lucy, minha irmã, que é arquiteta, ela que naquela época desenhou a primeira logomarca da Tropical, né? Depois eu até tenho ela aqui nos meus arquivos eletrônicos, até vou passar para vocês verificar como é que foi a evolução da marca, né? Ah, bacana. Paulinho, então, eu estava falando aqui para os corretores que querem seguir na carreira e todo mundo sonha em ter um imobiliário um dia, né? O que se deve ao sucesso que foi o Tropical Imóveis? Porque até hoje, como eu disse antes, aonde eu vou, que eu falo Tropical, porque mudou depois Tropical Urbanismo, né? Que é uma outra transição que nós vamos falar mais à frente. Mas o que se deve a esse sucesso, né? Que a Tropical Imóveis, ao longo do tempo, até 2006, 2007, quando eu entrei no mercado, era talvez a maior imobiliária de Goiânia, né? Então, a mais conhecida, enfim. O que se deve a esse sucesso? Vou falar para os corretores aí agora que querem entrar por esse caminho aí. Primeiro eu diria o seguinte, que para você ter sucesso no mercado imobiliário, como empreendedor, não necessariamente você tem que ter uma imobiliária para chamar de sua. Você pode ser parceiro de outras imobiliárias e estar participando do negócio, ser sócio. Dentro da Tropical, a gente sempre teve parceiros internos e externos. O externo, que eu digo, os investidores que entravam dentro com o capital para fazer empreendimentos junto com a gente, mas os parceiros internos que a gente trazia e até hoje a gente faz, sendo parceiro, participando do lucro, da alegria e da tristeza junto com a gente. O exemplo seu, você hoje é sócio da Raiz Urbana. Temos dentro da Raiz Urbana o Érico, que é na parte de engenharia, você na parte do comercial, temos lá o Arthur na parte de legalização. Então, esse time é um time completo e todo mundo é sócio, né? Então, não necessariamente aquele corretor que está avançando no mercado, ele pode ser sócio de alguma imobiliária sem necessariamente iniciar do zero, abrindo uma porta para depois ir crescendo. Às vezes dá para cortar caminho e ir junto com alguém que já está desenvolvendo o mercado, né? E esse eu acho que é um grande diferencial, né, Paulinho? Acho que ao longo da trajetória aí, eu conheço vários amigos até, né, que iniciaram lá atrás com a Tropical de alguma maneira e prosperaram, e cresceram, fizeram bons negócios com a Tropical, né? Aliás, eu acho que a Tropical deve ser a imobiliária mais antiga que mais deu filhote, né? E eu fico feliz da vida de ver alguém que trabalhou e depois também teve o voo solo e virou outras imobiliárias que estão aí na cidade com muito sucesso. É muito bacana também. Pode estar junto ou pode estar separado e isso acaba sendo forças de venda dos produtos de todo mundo. Porque o mercado hoje é muito entrelaçado, né? Todo mundo vende de todo mundo comunica com todo mundo. Então, é sadio da mesma forma. Eu gosto de falar isso, Paulinho, assim,
faz parte da minha carreira. Eu entrei na Tropical em 2006, 2007, gente, como corretor, né? Bom lembrar disso aí. Na época lá no centro, né? Entrei aí por um time que foi o primeiro time e-commerce. Era o e-commerce, né? Já entrou no digital. E, enfim, né? Estou hoje aqui como sócio, né? Que para mim é muito bacana. Gosto demais da empresa, sempre gostei. Tem você como mentor. E para poder dizer assim, Paulinho, todos os produtos da Tropical, né? Hoje Tropical Urbanismo, né? A gente vai entrar, foram pensados mesmo, né? Assim, ó, eu gosto do jargão seu, um dos jargões seu que é projetos com qualidade de vida, né? Então, acho que desde o início, desde a época lá da Tropical Imóveis, sempre procurou ter, você iniciou com aquele primeiro loteamento e depois foi gostando desse movimento aí de empreender, né? Nós vamos falar sobre isso também, Paulinho. Acho que você ficou ali até 2006, mais ou menos, né? 2006, 2007, onde teve a transição. Eu queria entender e passar para todo mundo aí, qual foi esse momento? Você falou assim, agora chegou o momento da gente... você falou lá atrás também, do foco, né? Eu entendo, eu gosto de todas as conversas que a gente tem aí, você me dando uma mentoria, você tem que ter foco, né? Então, você teve essa transição 2007, 2008 ali e foi para o urbanismo, né? Como é que foi essa transição? Acho que é o segundo momento de todo corretor, é esse, né? Falar assim, ó, hoje sou imobiliário, mas ele quer, na verdade, um dia poder empreender, né? Desenvolver um empreendimento. Conta pra gente, Paulinho, assim, da Tropical Imóveis para essa transição para o urbanismo. Como é que foi? Até antes da gente falar sobre isso aí, seria interessante falar da estrutura que é a Tropical. A gente começou, a Tropical é uma empresa familiar, onde que os meus irmãos, juntamente com a minha esposa, a gente somos todos sócios dessa Tropical lá do início, né? Começamos juntos. E teve assim, uma força muito grande do Antônio Carlos, que no início da sociedade ele cuidava de uma fazenda lá no Pará. Depois, de um determinado momento, quando a empresa começou a crescer, vendemos a fazenda e ele veio somar esses esforços com a gente. A Beth, a minha irmã, que ela é psicóloga, ela sempre cuidou da parte de recursos humanos da empresa. A Lucia é sócia, mas ela tinha sempre o escritório de arquitetura dela, mas também prestava serviço com muita qualidade nos nossos desenvolvimentos. A Lucinha, minha esposa, naquela época, teve uma fase que ela foi cuidar do banco de telefone. Então, essa empresa familiar que foi crescendo, saímos da galeria, passamos para a Avenida Tocantins, ali entre a Rua 3 e a 2, e depois é que nós fomos lá para a galeria, para o Buriti Center, aonde estamos hoje, né? Ali de frente à Praça do Ateneu Dom Bosco. Então, é essa empresa que foi crescendo, nós fomos pegando novos nichos de mercado, depois, lá de um determinado tempo, acabou esse negócio de telefone, isso não existe há muitos anos, né? Mas nós fomos adaptando o mercado, e é onde que eu falo, que não tem nada pronto e acabado, tudo é uma eterna evolução, porque o mercado muda muito. O mercado de hoje, a forma de vender, não tem nada a ver com o passado. Você está dizendo que entrou na Tropical para o e-commerce, para iniciar o e-commerce lá em 2006, 2007. Então, você imagina, de lá para cá, o quanto que o e-commerce mudou a vida das pessoas. Hoje, está tudo na palma da mão, né? Paulinho, você falou um tema interessante aí, que é empresa familiar, né? Tira uma curiosidade nossa. Tem muita briga, tem muita discussão, e como é que faz para poder manter tudo isso aí, todo mundo... como é que é essa habilidade da família aí para poder manter junto e fazer a coisa acontecer? Conta um pouquinho para a gente. Não, a gente sempre foi muito unido, né? E a vantagem de ter começado pequeno, todo mundo apoiando todo mundo, né? E o que nós fizemos, acho que com inteligência grande aí, por parte com meus irmãos, é que quando a segunda geração começou a entrar no mercado de trabalho e que também tomando gosto por mercado imobiliário, vários da segunda geração,
nós já começamos a pensar na sucessão. A sucessão na Tropical começou há mais ou menos uns 15 anos. Nós tínhamos uma holding dos 4 irmãos, cujo nome é Solpar, aonde que todos os empreendimentos a gente fazia sobre esse guarda-chuva. Então, há 15 anos atrás, nós tomamos a decisão de cada um dos irmãos fazer uma holding familiar com os filhos, e a partir daquela data, todos os empreendimentos que nós fomos entrando, já entrava não mais com a Solpar, mas sim com as holding familiar. Isso propiciou a segunda geração entrar com uma certa independência, né? Então, essa evolução foi muito boa, muito bem planejada. E nós estamos olhando aqui a Raiz Urbana agora, de 5 anos para cá, mais ou menos uns 5 anos, já dentro dessa evolução da segunda geração no processo, nós criamos 2 plataformas de desenvolvimento de empreendimentos. Uma que chama Beta, que é liderada pelo Antônio Carlos e a família dele, com o Fernando, o Felipe, esposa. E nós, do nosso lado, nós criamos a Raiz Urbana, aonde que está a minha família, juntamente com os parceiros. Você, o Érico, o Arthur e mais uma galera aí que está junto com a gente, né? Então, hoje nós temos 2 plataformas de desenvolvimento e todos os empreendimentos que o Antônio Carlos, com a Beta, está tocando, a nossa hold é sócia. E os que nós estamos tocando também, eles são sócios. Mas é uma evolução. Está dando liberdade para que a segunda geração saia de um guarda-chuva inicial, que era a Solpar, para trabalhar da forma que quer, com o instinto de evolução de cada um. Paulinho, então, assim, o conselho é visão de futuro, talvez? Tá sempre à frente pensando, né? A gente vai entrar um pouco no detalhe aí dos projetos, né? A gente já falou de projetos, eu gosto mais, né? Falar assim, projetos com qualidade de vida, né? Uhum. Então, quando você fala aí dessa visão à frente, os empreendimentos sempre foram assim, né? A gente sempre pensou aí, todo projeto que eu já entrei com a Tropical e que eu conheço, todos têm essa pegada, né? À frente, né? Uhum. Eu queria entrar um pouquinho mais nele agora, já saindo da Tropical Imóveis, né? E entrando para Tropical Urbanismo. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa transição e a gente poder falar desses empreendimentos, dessa visão, né? Como empresa que você já falou para a gente de futuro e dos empreendimentos que sempre teve à frente, né? Perfeito. O Tropical Imóvel para Tropical Urbanismo, ela veio em 2007, se não me engano, quando nós juntamos com mais 20 imobiliários do Brasil e abrimos capital na Bolsa, fizemos a Brasil Brokers, que na época a gente saiu da parte imobiliária, da parte de venda, de imobiliária mesmo, venda e administração, e concentramos os nossos esforços na parte de empreendimento. E daí veio Tropical Urbanismo e Incorporação. Nesta época, foi muito bom financeiramente para nós, porque a gente acabou capitalizando e com essa capital nós fizemos um land bank muito bom, a gente tem várias, a partir daquele momento a gente começou a desenvolver vários produtos em áreas que a gente tinha adquirido, também junto com outros parceiros, mas em especial, foi essa dedicação, né? E a parte imobiliária, a gente começou a trabalhar com o mercado como um todo, não só Tropical Imóveis, né? Que deixou de existir naquele momento quando foi para a Brasil Broker. Pena que a Brasil Broker depois não teve uma sequência, né? Teve alguns erros e acabou ela morrendo no meio do caminho.
depois que a gente já tinha saído dela. Entendi. Paulinho, você contou lá atrás que teve aquele momento aí de 6 meses para poder fazer a transição aí, aquele momento sabático que todo mundo passa, né? Uhum. E existiu isso, acho que não só com você, mas com a família inteira, né? Que é uma transição. Vocês deixaram ali o que vocês estavam mais fortes, que é a Tropical Imóveis, né? Na venda mesmo direta, né? Para poder ir para o empreendedorismo mesmo, empreender, né? Desenvolver empreendimentos, né? Uhum. Existiu esse planejamento com foco, mais uma vez, a gente já entendeu, que sempre está com foco ali no futuro, né? E teve esse momento, como é que foi isso aí para poder construir esse novo momento da Tropical Urbanismo? Não, foi uma discussão interna que a gente colocou os pós e os contras, a oportunidade financeira era muito boa, era um êxito que ele estava fazendo daquele serviço, e a gente chegou à conclusão que valia a pena fazer a operação, capitalizar a empresa, ter capacidade de realização de vários empreendimentos. Nessa mesma época, e também já com esse dinheiro da capitalização, um dos produtos que nós compramos foi a Estação Goiânia, o terreno onde nós construímos a Estação Goiânia, né? Então, financeiramente foi bom. No decorrer do tempo, da medida que acabou aquele período que a gente tinha um período de não competitividade com a Brasil Broker, que a gente não poderia voltar para o mercado. Findo aquele momento e a segunda geração já trabalhando no mercado imobiliário, nós achamos que valeria a pena voltar com aquele serviço. E daí, estamos agora com a Raiz Urbana, que tem a parte de vendas, tem a Beta, que montou a imobiliária agora, que é a Homebuy, e então a segunda geração voltou para o mercado completo, né? Não tem jeito, né, Paulinho? O micróbiozinho ali da venda não sai da gente, né? Não, uma vez corretor para sempre. Eu sempre falo, e aí falando para os corretores, uma coisa é a gente ganhar dinheiro só com o trabalho, aquele movimento que só depende da gente. Porque quando você faz uma venda, você não precisa de capital, você não tem obrigação de nada. Você tem que levantar cedo, dormir tarde, ter uma agenda muito boa, né, para que as coisas aconteçam. Então, é 100% dependente de você. Quando a gente vai fazer empreendimento, é diferente. A gente, quando envolve capital, a gente tem quase que uma obrigação de remunerar o capital seu e dos parceiros. Agora, imagina, assim, o corretor que levanta cedo, o céu é o limite. Então, ele pode fazer o ganho que ele quiser e que ele dimensionar para a vida dele. Então, essa é a grande diferença. Eu costumo dizer assim, Paulinho, para você poder ter, às vezes, analisando investimentos, né, você ter um retorno de 2%, né, você tem que investir um dinheiro ali, né? Para o corretor, ele precisa dele, né? Investimento dele, não precisa botar o capital, né? Uhum. Então, é um negócio maravilhoso, né? Quando as pessoas entenderem isso na íntegra mesmo, que é um negoção, né? Acho que esse é o caminho, entender isso, né? Você vai ter 2% ali, às vezes, uma comissão, imobiliária 5%, né? O normal, mas é um negócio muito bom, né? Exatamente. Olha, essa rede de relacionamento, que hoje é tudo eletrônico, na época que eu comecei, era uma agenda de papel mesmo, né? A gente tinha eu peguei um pedacinho dessa época, Paulinho. E assim, ó, é muito importante que o corretor tenha dentro do portfólio dele, da agenda de clientes dele, um relacionamento de sequência, sempre tá interagindo com esse cliente, porque é ali que vai surgir os novos negócios. As demandas do cliente, ele tem que estar sempre latente ali com o corretor. Toda vez que tem um insight, ele vai lembrar do corretor, né? Paulinho, é interessante a gente falar assim, ó, na maioria hoje das incorporadoras aí, que desenvolve qualquer tipo de empreendimento imobiliário, está nichado, né? Vai para um condomínio fechado, ou vai para loteamento, incorporação, enfim.
a Tropical ela tem esse diferencial porque ela consegue atuar em todos os mercados, né? Interessante de falar isso, que talvez as pessoas não saibam, mas assim, você tem até hoje, a Tropical mexe com gado, né? Atua em shopping center, atua em hotelaria, né? E mais do que isso, consegue atuar tanto em loteamento, condomínio fechado, condomínio horizontal, vertical, então tá em todas essas áreas. Como é que faz? Porque a gente sabe que você já falou do foco, né? Mas como é que faz para ter foco em vários produtos e todos eles, né? A gente vai falar um pouquinho deles, só de alguns, né? Porque se a gente fosse falar de todos, a gente ia passar aqui 2 dias falando, porque tem muita coisa, né? Mas como é que faz para poder ter o foco em cada nicho desse aí, para poder fazer a máquina fluir muito bem, como é de costume a Tropical Urbanismo fez ao longo do tempo? Fala um pouquinho disso para a gente. Olha, aí é dedicação mesmo, né? Para a gente iniciar um projeto, vamos pegar um exemplo. O Eldorado, que é um bairro vertical planejado. Então, foi muita dedicação. É muita transpiração. Claro que tem inspiração, mas tem muita transpiração também. O Eldorado, a concepção dele foi inovadora na época, né? Como bairro planejado vertical, mas foram 20 anos para colocar os 5.200 apartamentos de pé, juntamente com a CMO, Engel e Dinâmica. É muita dedicação. Assim, a partir dali, abriu caminho para a gente fazer o novo bairro vertical planejado, que o Antônio Carlos, hoje com a Beta, está tocando, que é o Parque América, em Aparecida, que é outro Eldorado, que já tem lá 2.500 apartamentos construídos e em construção. Quando a gente passa para... Nós temos o Eldorado Parque também, né? Que já é um sucesso. Estamos lá no Eldorado Parque agora, que é a continuação do Eldorado primeiro. Quando a gente vai para condomínio horizontal, foi uma dedicação. Paulinho, só voltando aqui, tem uma história antiga e veio à cabeça que eu acho que é interessante o pessoal saber. Conta pra gente como é que foi a negociação da área do Eldorado, a primeira negociação lá do Eldorado. Eu lembro lá atrás de um apartamento. Conta essa história pra gente aí. A área do Eldorado era do seu Elias Bufaisel, que era um ícone no mercado imobiliário. Faisel, né? Ele é que tem aquele jaguão que ele sempre falava, que quem compra terra nunca erra, né? Mas um cara maravilhoso. Mas essa área lá era uma área maravilhosa, uma parte alta, onde é o Eldorado, e eu demorei, assim, ó, eu sempre que eu encontrava com ele, eu já estava num momento que não queria empreender mais, e eu sempre dava os cutucão nele. Seu Liz, vende a área para mim. Ele botava preço. Quando ia chegando, sempre um preço maior, quando ia chegando no preço, ele ia subindo, né? E não queria vender, né? Não queria vender. Mas teve um momento que ele tomou a decisão e vendeu para a gente, e aí a gente já começamos a pensar naquele projeto. O Luiz Fernando, lá do Grupo 4, o Chibiu, ele, na época, juntamente com a Lucy, mas ele trouxe esse conceito de um bairro planejado, e nós compramos muito essa ideia. Então, tanto é que a primeira maquete do Eldorado, feito lá, bom, hoje nós demoramos 20 anos, e faz uns 10 que nós terminamos de construir, então o Eldorado deve ter sido pensado há 35 anos atrás com aquela concepção. A maquete dele retratava exatamente aquilo que está lá hoje. E com a qualidade de vida muito grande, por conta de todas aquelas áreas verdes, que todos os condomínios estão do lado de uma área verde, e é uma área que é uma praça, e que nós, na época, fizemos uma parceria com a prefeitura e implantamos todas as praças. Todas as praças do Eldorado foi bancada pelo empreendedor e entregue para a prefeitura.
É. Tem um conceito, né, Paulinho, falando do bairro planejado ainda, é o conceito de 15 minutos, né? Que lá, hoje, isso está muito falado, muito em voga, né? Que é o conceito das pessoas fazerem tudo que precisa fazer em 15 minutos. Eu preciso ir no supermercado, em 15 minutos eu vou e volto. Eu preciso ir para academia, em 15 minutos eu vou e volto, né? Então você tem tudo ali, né? E isso foi pensado, olha só, gente, mais uma vez, pensando no futuro, né? Hoje isso está muito em relevância e foi pensado isso há 35 anos atrás. Né? Naquela época, a gente já tinha um conceito de que as cidades não seriam mais mononuclear. Porque toda cidade de antigamente, ela tinha um centro, e aquele centro era onde que estavam as instituições públicas e a rede bancária. Todo mundo na cidade tinha que ir para o centro para buscar o serviço, tanto de saúde, tanto dos órgãos públicos, quanto da rede bancária, porque naquela época todo mundo precisava de ir ao banco para ter uma movimentação financeira, não é? Então, naquele momento, quando pensamos no Eldorado, e por isso é que nós colocamos todos aqueles equipamentos públicos e o shopping lá, onde que tem o Plaza Doro, pensando que ele seria aquela centralidade daquela região. E acabou acontecendo. Hoje, a Avenida Milão, que chega no Eldorado, juntamente com o shopping, é uma centralidade. Interessante falar também no bairro Dourado, nós tivemos o Granville, né? Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros condomínios fechados de Goiânia, né? Foi. O Aldeia foi primeiro no lançamento, quando nós iniciamos, mas praticamente na sequência veio o Granville. Só não foi o primeiro de Goiânia, porque o Jardins Viena, como era Aparecida, apesar de a gente ter começado o trabalho de desenvolvimento do Aldeia primeiro do que o Viena... Ele foi aprovado antes, o Aldeia. Foi o primeiro condomínio aprovado de Goiânia, foi o Aldeia? Não, como condomínio fechado, foi o segundo, porque acabou, apesar de a gente ter começado ele aprovar ele primeiro, mas como Goiânia era um pouco mais burocrático a aprovação, a FGR acabou aprovando o Viena primeiro que a gente. Então, lançou o Viena, logo em seguida nós lançamos o Aldeia. Né? O Aldeia. Nós vamos falar do Aldeia aqui, tá no escuro, mas eu queria seguir essa ordem aí, né? Bom, acho que até seguindo essa ordem, depois o grande sucesso que teve, depois do Eldorado, foi o Aldeia do Vale, né, Paulinho? Em condomínio fechado, depois nessa sequência, estou só citando os que tem, né, que são de maior sucesso aí, que a gente conhece. Então, o Aldeia do Vale. Conta pra gente essa história, Paulinho, como é que foi pensado nele? Porque é um condomínio que hoje, né, conhecido como até o condomínio dos artistas, né, que é muito artista, até pela logística dele lá, está muito próximo do aeroporto, né? Mas conta o que foi pensado, falou assim, ó, vamos constituir um condomínio ecológico, né, que tem um DNA ali muito forte de natureza. Conta pra gente a história do Aldeia do Vale. Nas viagens que eu sempre faço, uma das coisas que eu você gosta muito de pescar, né, Paulinho? Também. Mas aí o que eu vou dizer agora nem não é na pescaria, mas nas viagens no Brasil ou fora do Brasil, toda vez que eu tenho a oportunidade, eu vou visitar alguns empreendimentos. E eu percebia que já tinha Alphaville em São Paulo, já tinha em Belo Horizonte alguns condomínios horizontais também, e eu percebia que Goiânia precisava desse produto, que eu não tinha. E aí, fomos atrás, viajamos, pesquisamos, e a gente começou a buscar algumas alternativas de algumas áreas que pudesse ser transformado num condomínio. E esta área, onde é o Aldeia, ela foi aprovado uns 15 anos antes de nós comprarmos. Nós compramos em 1994, 95, acho que foi por aí, mas uns 15 anos antes eles tinham aprovado ali um loteamento como sítio de lazer, sítio de recreio. Por isso que o primeiro nome lá é Sítios de Recreio e Mansões Bernardo Saião. Mas nós identificamos essa área e achamos que ela tinha toda uma pegada para se transformar, para a gente fazer um reloteamento e fazer o condomínio horizontal. E com uma pegada ambiental muito forte. Isso está dentro do DNA da Tropical,
junto lá da nossa família, sempre pensar numa sustentabilidade, mesmo naquela época que ainda não era moda. E foi assim que chamamos um grupo de investidores que entrou com a gente, compramos a área desse grupo lá de São Paulo. Até uma curiosidade, essa área do Aldeia, foi um alemão que comprou ela na década de 30, quando do início na década de 20 e 30, antes de existir Goiânia. Ele comprou como fazenda e depois que ele desenvolveu esse sítio de lazer lá, que nós fizemos o reloteamento. Ele vinha para Goiás para comprar pedras preciosas e era amigo do Bernardo Saião. E o Bernardo Saião que incentivou ele a comprar, segundo diz a lenda, que ele trocou a compra dessa fazenda por meia dúzia de pedrinhas que ele estava comercializando aqui. Então, na verdade, foi quase um valor quase de graça simbólico na concepção dele. Mas que teve uma valorização grande ao longo do tempo. Né? Paulinho, falando um pouquinho mais do Aldeia do Vale, o que foi pensado, né? Esse convívio do homem com a natureza. E cada dia mais hoje é o que todo mundo busca, né? Ter esse convívio, porque é natural, né? As cidades vão crescendo, né? Vai pegando a parte rural ali. E como é que faz para poder a gente pensar verdadeiramente, né? Porque às vezes a gente fala, é muito bonito na teoria, o convívio do homem da natureza, mas na prática, né? Como é que foi desenvolvido, pensado aí, né, no projeto do Aldeia mesmo, Aldeia do Vale? Uma das grandes inspirações que veio para nós foi na visita de um empreendimento lá em Itu, o Terra de São José, que a concepção dele é muito parecida com o Aldeia, e foi de lá que nós inspiramos. Lotes maiores, ausência de muro, né? A proibição de fazer muro entre as casas, e o grande diferencial do Aldeia é que nós tomamos a decisão que, ao contrário de normalmente no loteamento, você tirar toda a vegetação para implantar o empreendimento, nós resolvemos, como já existia ali uma parte muito forte de matas nativas, então nós não tiramos nenhuma árvore, só tiramos aonde que seria aberto o sistema viário. E isso fez com que a natureza, aquela existente, permanecesse lá. E aonde tinha maior concentração, nós não fizemos lote. Então, nós temos aquela mata da entrada, por exemplo. É uma mata, talvez seja a mata mais preservada do município de Goiânia, porque ela nunca foi retirada uma árvore dela. E uma proteção contra fogo também, né? Se você pega a mata da entrada do Aldeia, que é a mesma mata do Parque Altamiro de Moura Pacheco, a mata do Aldeia ela está muito mais preservada que do próprio parque. Além disso, nós replantamos, na época, e aí também parte nossa, mas parte já o próprio condomínio, seguindo a sequência, mais 100 mil árvores de espécies nativas dentro do contexto. Aonde era pasto naquela época, nos fundos de vale, hoje vai estar lá. Quem visita o Aldeia já vê toda uma mata formada nas áreas ciliar, onde que tem os mananciais. E também potencializamos a parte hídrica, né? Como nós temos 3 nascentes dentro do Aldeia, nós aproveitamos essa parte hídrica e fizemos 18 represas. Então, hoje nós temos 18 lagos com nascentes próprias dentro do Aldeia do Vale. Esse é um diferencial. Então, o que é o grande tacada e diferencial do Aldeia de qualquer outro condomínio? Ausência de muro entre as casas, recuos mais generosos, porque nós temos um recuo de 15 na frente, 5 nas laterais e 5 no fundo.
esse plano diretor interno, aonde que determina a altura máxima, os recuos. Então, tudo isso fez com que a gente tenha aquela configuração que, quando a gente vai no Aldeia hoje, a gente vê o diferencial que é de outros condomínios, que, inclusive, nós também fizemos de lotes menores, mas que é permitido construção de muro. Então, mas faz uma enorme diferença para quem hoje chega no Aldeia e vê aquela beleza natural. Diferente, né, Paulinho? Porque, assim, uma das grandes questões também é o tamanho do lote, né? O tamanho do lote, enquanto no normal hoje tem lote até 250 metros, 300, 400, enfim, lá é 1.250 metros, né? O menor lote, né? 1.250. Então, ou seja, esse é um diferencial, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho da linha Aldeia, né? Mas acho que não é o momento agora. Queria ainda falar dos empreendimentos que foram referência, né? Queria voltar um pouquinho lá atrás para falar de Recanto do Bosque, o loteamento, né? Na Goiás Norte. Tem uma história também bacana dele que eu queria que você contasse. Se não me falha a memória, é o segundo maior, depois do Jardim América, o bairro, né? O segundo maior bairro de Goiânia, não é isso? O Recanto do Bosque, ele foi o Antônio Carlos que fez o desenvolvimento com a família Moraes, e ele é a continuação da Avenida Goiás Norte, né? A Avenida Goiás Norte passa por ele, que vai dar sequência até para chegar em Umas. Essa é a bandeira que o Antônio Carlos sempre teve de fazer esse corredor viário para ajudar na rodovia, na GO 070, né? Que hoje já está com o trânsito travado. Mas é grande, o Recanto ele tem 3.000, se não me engano, 3.000 e... Agora me deu um branco aqui. 3.500 lotes. É uma coisa assim, se não me falha a memória. Próximo de 3.000. Eu estou falando, eu acho, porque quem tocou o projeto foi o Antônio Carlos, então a gente não tocou os números na cabeça. Mas é um ícone de sucesso, tanto lá para a família Moraes, quanto para a Tropical. E o eixo de crescimento, né? Goiás Norte, né, foi marcada pelo Recanto do Bosque. Ele foi feito na época da Avenida Goiás ali, né? Exatamente. Então, definiu aí muita coisa desse eixo de crescimento de Goiânia, né? Indo agora aqui, Paulo, acho que está na hora de a gente falar. Segunda moradia. Segunda moradia é um negócio que hoje está muito em voga, né? Muita gente fazendo, desenvolvendo aí. Mas também a Tropical foi pioneira, né? A Tropical Urbanismo foi pioneira. Me lembro ainda, na época, eu cheguei a vender Águas da Serra, acho que foi em 2006, né? Que também foi um grande produto, né? Conta um pouquinho dessa questão. E agora, mais recente, nós tivemos um grande sucesso, um grande case, que também foi um divisor de águas na região de Abadiano, Corumbá 4, que é o Scarpas, né? Que também tive à frente lá. Conta pra gente essa pegada de segunda moradia um pouquinho pra gente entender. Eu acho que é até uma evolução do próprio pensamento do Aldeia do Vale, de fazer alguma coisa muito integrada com a natureza. E a evolução dessa, que nós estamos chamando agora de linha aldeia, casa e natureza, o grande diferencial é que no fundo dos terrenos tem um lote não encontra com o outro. A gente tem ali uma linha neutra de vegetação que a gente chama de sueio. O sueio nada mais é do que a drenagem pluvial, só que nós fazemos uma florestinha ali de alimento, de paisagismo, para que o condomínio, além de ter a drenagem resolvida, ele tem uma faixa de vegetação muito grande que vai dar vida para cada lote. Porque todos os lotes, o fundo não é lote, é uma área verde, né? E assim, o normal é que você tenha 15 metros, né, Paulinho? Entre um lote e o outro, mais ou menos isso aí, né? Para poder fazer... O sueio, né? O sueio, né? Então, você não tem um vizinho de fundo, né? Nós vamos entrar um pouco mais à frente sobre isso aí, mas eu acho que é bacana, Paulinho, você falou aí, nós falamos de primeira moradia, o Aldeia do Vale lá atrás, ele já era meio que um misto, né? Teve muita gente que optou por ser segunda moradia também, né? E aí tornou primeira moradia 100%. E tem alguns outros produtos aí da Tropical também que acontece isso, né? Nós vamos falar do Casa Natureza, a gente já lançou o primeiro, né, Paulinho? Que é o Aldeia Santerê. Né? Até assim, o precursor desse modelo do sueio, dessa forma de fazer o loteamento, foi a Ecovila Santa Branca,
que hoje está lá implantada para todo mundo chegar e ver as florestas de alimento, as florestas no fundo dos lotes, e o Águas da Serra em Hidrolândia, que também está lá, está implantado. Quando você chega e vê aquele formato que foi constituído, o desenho urbano, hoje já com a realidade, na maquete lá, 1 para 1, né? Dá uma sensação muito boa. E é exatamente essa evolução que nós estamos criando agora, a linha Aldeia Casa e Natureza. Hoje nós temos a Aldeia Santerê, ali em Teresópolis, temos o Aldeia Santo Antônio, indo para a cidade de Santo Antônio. Também vamos ter agora lançado pela plataforma da Beta, né? Vamos lançar o Aldeia das Brisas, que é ali em Hidrolândia. Então, temos vários projetos e teremos também uma aldeia em Pirenópolis. Esse é a cereja do bolo. Essa é a cereja. Tá dando spoiler aí, Valdir. Estou dando spoiler. Não poderia ainda estar falando ao vivo e a cores, não? Não, mas como é para o mercado imobiliário, já está... O mercado imobiliário tem que chegar primeiro. Já está esperando, tem que chegar primeiro, né? Então tá tudo certo. Paulinho, mas antes da gente falar do eixo crescimento, eu queria falar de um outro produto, que esse também é o meu queridinho, né? Que é o Orion. Eu tive o prazer de participar, né? Na minha história aí. Eu participei da Estação Goiânia e tive o prazer de participar no Orion ali, né? Que foi um grande case, né? Com grandes empreendedores aí, FR, GVC e Jauli, né? Exato. E foi um grande play. E hoje né? Acho que talvez, na época eu lembro que era o metro quadrado mais caro de Goiânia, e não é por ser um metro quadrado, né? Mas é porque entregava muito mais, entregou muito mais, né? E hoje ainda assim, né? E virou, né? Eu lembro da gente planejar na época lá do Albert Einstein. Né? Nós falamos muito sobre contratar uma consultoria, enfim, e virou uma realidade, né? Queria que você contasse mais uma vez de um projeto que é visionário até hoje. Acho que em Goiânia talvez seja a referência, não só em Goiânia, é onde eu vou, né? Qualquer local do Brasil que eu fui até hoje, as pessoas conhecem muito bem o Aldeia do Vale e o Orion, né? Então, conta um pouquinho dessa ideia aí, como que surgiu, conta o contexto aí do Orion pra gente. Perfeito. Como nós falamos agora mesmo, assim, precisa de muita dedicação, né? Ali quem abraçou muito o desenvolvimento do projeto foi o sócio nosso, o Frank, que ele costuma dizer que a versão construída do Orion deve ser a versão, sei lá, 67ª. Então, foi uma evolução de projeto. Mas é claro que todos os sócios, o Arthur, da FR, eu, nós três principalmente, mas também o pessoal da Jauli que entrou no momento seguinte, todo mundo tem ali uma contribuição para o desenvolvimento daquele projeto. E trazer o Einstein para dentro do empreendimento enche todo o grupo de orgulho por a gente ter mexido com a saúde de Goiânia, de Goiás, aqui do Centro-Oeste. Foi literalmente um presente para Goiânia, né? Merecido. Então, fez com que todos os outros players da saúde se movimentassem, né? Saiu da zona de conforto, e isso para a cidade foi muito bom. Então, a gente tem muito orgulho de ter trazido o Einstein para Goiânia. E, assim, como empreendimento, foi excelente. Como você bem colocou, tem a impressão que hoje deve ser um dos metros quadrados mais caros, exatamente, é um prédio também mais caro do que o normal. Mas hoje o metro quadrado no Orion é em torno de 22, 23 mil reais por metro quadrado. Mas ele entrega realmente uma construção diferenciada, né? E até hoje tem gente que tá investindo, né? A gente vê que ele tem uma demanda grande de revenda, né? Tem um movimento muito grande aí e valorizando cada dia mais, né? Porque realmente entregou o que é normal, né, Paulinho? Da Tropical aí, acho que todos os projetos, né, que eu entendo aí, todos eles estão super valorizados, né? Então, isso acho que é uma marca muito forte da Tropical, né? Ao longo do tempo aí, todos os empreendimentos valorizaram, muito bem valorizados, né? Isso, assim, para o empreendedor imobiliário, é muito importante dar satisfação para o empreendedor. Saber que quem comprou
está ganhando dinheiro com o decorrer do tempo. Isso nos traz credibilidade e uma satisfação pessoal. Talvez essa seja uma das maiores preocupações, né, Paulinho? De estar junto com o empreendedor e entregar sempre algo diferente para Goiânia e aonde que vá, né? Onde que a Tropical está. É porque no mundo empresarial, a gente não consegue definir, garantir o lucro, né? Até porque já teve empreendimento que nós já fizemos ao longo da vida que também deram prejuízo. Acho que todos eles tiveram sucesso, mas o sucesso para quem comprou, praticamente todos eles. Mas já tivemos empreendimento que nós fizemos que deu prejuízo, faz parte do jogo, né? Eu sempre falo o seguinte, que a grande sorte ou competência que nós tivemos foi que a maioria deu lucro, mas faz parte do jogo a gente eventualmente tomar prejuízo. O empreendimento foi sucesso, mas não deu din-din no bolso. O que importa, né? Só corre o risco de dar certo ou dar errado quem empreende, quem vai para frente, acredita e faz acontecer. Bom, Paulinho, assim, nós que falamos de alguns cases aí, como eu falei antes, a gente vai ficar falando, eu vou falar por muito tempo, né? Mas vamos falar um pouquinho agora de atualidade, presente agora, e depois passar um pouquinho para o futuro. Dar um cheirinho aí para os corretores, para o mercado imobiliário, o que nós vamos ter para frente, né? Agora, vamos falar, acho que nós já falamos aí desse novo momento da raiz urbana, né? Você já explicou aí como é que é a beta e a raiz com guarda-chuva tropical, né? Uhum. Fala um pouquinho da atualidade, Paulinho. A gente, aonde que a Tropical está caminhando, né? Eu queria que você falasse um pouquinho daquele eixo da 060, né? Ou a maioria conhece como 153 ou 060, né? Nós temos muita coisa para desenvolver ali, né? Você fala até um jargão interessante lá, que tem outros empreendimentos. Normalmente o mercado imobiliário busca terras mais baratas, né? Que são terras de criar calango, né? Uhum. E a 060, a 153 tem a particularidade que é uma terra mais valorizada porque é uma terra de cultivo, né? Então, nós temos muita coisa, eu sei, desenvolvendo ali. Conta um pouquinho daqui, acho que indo para Brasília, para Prinópolis aí, um pouquinho que a raiz urbana vem preparando aí. A gente tem, dentro do Land Bank nosso, lá tem várias áreas da região norte, né? Você falou da 060, mas vamos pegar ali do Jardim Guanabara, ali onde tem o Exército, na Avenida Vera Cruz, dali para frente, até na barragem do João Leite, a gente tem um Land Bank, juntamente com vários outros parceiros, umas áreas de desenvolvimento. Então, nós vamos fazer ali o que a gente chama Coralina Cidade Inteligente, aonde que vai ter condomínios horizontais, que estamos finalmente para lançar o primeiro, né? Que vai ser o Cora das Flores. Muito esperado, viu, Paulo? O mercado imobiliário, onde eu vou, pergunta sobre o Cora. O Cora das Flores deve estar chegando aí, mas nós teremos um desenvolvimento que é uma cidade. Por isso que nós estamos chamando de Coralina Cidade Inteligente, porque a gente vai ter parte comercial, parte vertical. A saída de Goiânia para Brasília, ela vai ser no futuro ali, passando ali naquela avenida que passa do lado do Exército e vai para a barragem. Quando o anel viário estiver completo, aonde o anel viário naquele trecho ali, dividindo com o Parque Altamiro, ele chama Via Parque. E é exatamente para proteger o Altamiro de Moura Pacheco que a gente está fazendo o anel e deixando um cinturão verde ali. Mas as pessoas para sair para Brasília e para Nerópolis irão passar por aquela avenida, chegar no anel viário, para a direita vai para Brasília e para a esquerda vai para Nerópolis, que é também a saída da Belém-Brasília, né? Então, Paulinho, tem muita coisa para poder acontecer ali, né? Não só o Cora, mas ali eu sei que tem algumas áreas na saída ali também, né? Nós temos ali três grandes projetos, três grandes parcerias. Tem uma que é onde que está o Bela Goiânia, os outros 3 loteamentos lá, que inclusive que é parte horizontal, loteamento aberto,
parte nós estamos verticalizando, inclusive parte ali é Minha Casa e Minha Vida, né, com verticalização. E vamos ter o Coralina Cidade Inteligente, que vai vir com a pegada de condomínios horizontais e provavelmente alguma parte de verticalização. Mas uma pegada ambiental muito forte. Até porque ali, abaixo da barragem do João Leite, nós temos que preservar toda a área que circunda o João Leite e que chega até na foz dele com o Rio Meia Ponte. Então, vai ter um parque linear ali. Existe um sonho nosso, que eu não sei se vai ser possível, que a gente pudesse fazer um segundo lago, abaixo do lago de abastecimento de Goiânia, que é totalmente preservado, mas que a gente pudesse fazer ali um outro lago. Existe a possibilidade de fazer um lago ali de mais ou menos de 1 milhão de metros quadrados no João Leite, que seria um lago para a cidade. Existe uma vontade muito grande dos grupos empreendedores que nós estamos envolvidos. Vamos ver. Quem sabe isso pode tornar realidade. Mais uma vez, corretores aí que estão acompanhando a gente. Olha a visão que vocês estão tendo aqui agora, né? Você já viu que a Tropical aí é muito visionária, né? O Paulinho sempre tem essa visão aí. Então, nessa região, saiu até uma matéria agora acho que foi domingo passado, Paulinho, falando sobre o crescimento da região norte. Que é um novo eixo de crescimento, né? Verdadeiramente nós vamos crescer. Então, tem muita área para lá, né? A gente tem área aí, dando mais spoiler, entre Goiânia e Anápolis, tem algumas áreas também para poder desenvolver. Indo para Pirenópolis, você já deu o spoiler aqui do Aldeia do Vale. E nós temos em Brasília também, né? E entre o caminho nós temos o Scarpas, né? Que foi um grande case de sucesso, que eu também tive junto lá e fizemos um empreendimento hoje. Quem não conhece, compensa demais, né? Inclusive o grupo tá lá convivendo no dia a dia, né, Paulinho? Tá com a casa lá, um condomínio de amigos, que também é algo diferente, né? Que é um condomínio dentro do condomínio de amigos, né, Paulinho? Então acho que é interessante até você falar um pouquinho dessas experiências aí de segunda moradia aí pra gente. Assim, ó, falando dessas áreas que a gente tem no eixo Goiânia-Brasília, em especial nós temos uma área muito grande, já dentro do Distrito Federal, chegando, depois do posto fiscal ali, da chegada, à esquerda, é uma área que a gente quer fazer uma aldeia lá também, mas com uma pegada dentro do conceito de casa e natureza, consueio, mas nós estamos chamando, né, de agri-rude. Então, é moradia, mas também uma parte de agricultura. E uma agricultura voltada para a produção de vinho, para a produção de cafés especiais, para a produção de orgânico, junto com essa comunidade onde que ele vai criar as vilas. Estamos apostando muito nesse projeto. Acho que é um projeto inovador que vai chegar numa hora que o ser humano, né, está precisando realmente dessa energização aí com a natureza. Mais um projeto. Então, falou do Casa Natureza, que a gente já entendeu um pouquinho do que é o Casa Natureza. Agora, esse que você está falando, aldeia em Pirenópolis, é a Aldeia do Vale, gente. Então, é importante entender. E em Brasília também é uma Aldeia do Vale, que vai ter todas as particularidades que uma aldeia tem. Só uma aldeia tem, né? Eu gosto muito do jargão que você fala, Paulinho. E olha que é uma aldeia evoluído, porque o aldeia não tem o conceito dos sueios. A gente tem a retenção da água, mas naquela época a gente não tinha esse conceito do sueio. Mas é maravilhoso. E a gente também faz a retenção de águas nos 18 lagos que lá estão. Então, gente, olha só, viu? E isso também está no forno, né, Paulinho? Já está muito próximo. O Aldeia do Vale, Pirenópolis, já está bem evoluído, né? Logo vai começar a todo mundo ver. E tem uma aldeia do Vale, Pirenópolis, que o Paulinho acabou de falar, né? Sempre com a pegada do DNA, que é a natureza. Paulinho, vamos falar de oportunidade real agora para aquela região ainda. Na 060 ou 153... nós temos lá um loteamento que é o Frei Galvão, que já foi lançado, está vindo aí outras etapas do Frei Galvão, que é bem na saída ali, quase em frente ao Aldeia do Vale, um pouquinho mais para frente ali, né? E nós temos o Aldeia Santerê, né? O Aldeia Santerê, Casa Natureza, que foi o primeiro que nós lançamos aí.
Então, eu queria que você falasse um pouquinho do Aldeia Santerê, Paulinho. A oportunidade do Frei Galvão também, que é uma oportunidade agora real, né? Real do que está acontecendo. E tem novidade também aí, não sei se todo mundo já sabe, né? Mas nós vamos a portaria acabou de ficar pronta no Aldeia Santerê, né? Então nós vamos entregar a horta, já fizemos sueios decorados aí. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto e desse crescimento ali, nesse eixo até Teresópolis aí pra gente. O Santerê, na verdade, não é o primeiro, é o primeiro com o nome aldeia, né? Mas a gente tem ali... Casa e Natureza, né? Casa e Natureza, mas nós temos a Ecovila Santa Branca, que é um exemplo de sucesso, de implantação maravilhosa, que está lá para todo mundo ver depois de pronto, né? Mas o Aldeia Santerê, que está do lado da rodovia, acessibilidade maravilhosa, uma rede... Teresópolis hoje é quase que um espaço gourmet ali, né? Então, a gente, do lado daquela mata, e com o conceito do sueio, a gente está trazendo um presente para quem quer morar ou ter a segunda moradia a 25 quilômetros de Goiânia. Então, eu marquei, são 14 minutos. Se você pegar do Aldeia do Vale... Do Aldeia do Vale. Quando eu falo minutos. 25, de Goiânia, do centro de Goiânia, né? Se você pegar ali do Flamboyant, ali da proximidade, pegando a BR... Do Aldeia da 14, 14 minutos marcado, isso. E é uma oportunidade, Paulinho, assim, tem as particularidades. Primeiro que são lotes maiores, não é o que tradicional que anda sendo feito. Então, são lotes a partir de 600 metros quadrados, né? Que normal hoje em Goiânia, em condomínio fechado, 250, 300 metros. Então, você já tem esse grande diferencial. E é o primeiro, Paulinho, também que 100% todos os lotes têm os sueios, né? Exatamente. E é um pomar, né? Não existe lote encontrando com lote no fundo dele. Um vizinho, ele vai cumprimentar o vizinho do fundo, mas entre os dois vai ter uma vegetação, eles vão encontrar debaixo de um pé de jabuticaba para se cumprimentar. Vamos colocar assim, né? É maravilhoso, né? Esse conceito. Pessoal, eu gosto mais de falar, porque eu tive a oportunidade também de participar do início do projeto, também da concepção do projeto. Você falou um negócio também que nós temos lá, por exemplo, a primeira que é o parque, né, que a gente chama de Parque Santerê, do lado, que tem a mesma particularidade do Aldeia do Vale que você falou, né? Pra você ter uma noção, são 580 mil metros quadrados de mata. É como se você pegasse os 4 parques hoje de Goiânia, né, os principais parques, né, o Vaca Brava, o Parque Flamboyant, o Lago das Rosas e o Areião, ele é maior do que os 4 juntos, né? Então, você ter uma noção de dimensão, né? Eu até fiz essa conta aí para poder... agora, uma particularidade também que é muito bacana, Paulinho, e você falou, ó, se eu fosse fazer um outro Aldeia do Vale, eu lembro dessa fala sua, eu faria uma só centralidade de lazer. Foi exatamente o que foi aplicado, né? Porque na época eu lembro que o projeto tinha em alguns lugares ali dentro do projeto. E você falou, não, vamos fazer uma só centralidade. Explica isso pra gente, pessoal. Vai encontrar isso lá no Aldeia Santerê. Nós já chegamos à conclusão que quando a gente coloca vários esportes juntos, você cria uma comunidade de esportistas e que um leva o incentivo para o outro. As pessoas, na verdade, gostam de ver as outras pessoas, mas gosta de ser visto também. E você cria um clima quando você concentra. E acaba, na implantação também, se está tudo junto, acaba tendo um custo de implantação também menor. Você diminui a quantidade de banheiros, acessibilidade. Eu acho que tem uma economia e também um bem-estar de todo mundo estar naquela confraternização esportiva ali. Então, isso é fundamental. Toda a família, né? Tá junto. E no Aldeia Santerê e nos outros empreendimentos que estamos fazendo, a gente está tentando privilegiar essa concentração, né? Mas, lembrei de uma coisa aqui que eu acho que é extremamente importante no Santerê, porque ali é uma área muito sensível, porque a água de Goiânia ela está ali próximo. Então, o que foi acertado em comum acordo com as entidades, prefeitura, Saneago, todo mundo que envolve que participaram da aprovação, Ministério Público, o que é que nós fizemos?
A água que cai no Aldeia Santerê vai zero para o lago. Ela vai ser toda infiltrada pelo Sueio e aquilo que ainda extrapolar, nós teremos poços de infiltração para que nenhuma gota de água que caia no Santerê tenha a possibilidade de ir para o lago de abastecimento de água de Goiânia. Eu acho que muito bacana, Paulinho, dos projetos, sempre que a gente fala muito dessa preocupação. E ela é verdadeira, Paulinho, porque assim, às vezes a gente perde muita área, né, para a área parcelável para poder fazer. Você tem uma noção, nós temos 110 mil metros quadrados de área verde lá dentro do Aldeia Santerê. Fora essa mata lá que tá em anexo lá, né? Eu queria falar um pouquinho mais do projeto, Paulinho. Tem uma particularidade lá que eu vejo nos condomínios fechados, né, que eu também entendo que é um conceito, porque não é pensado num lugar para fazer festa e todo condomínio quer fazer festa. Né? Você tem lá uma festa junina, você tem um casamento, enfim. E lá no Aldeia Santerê foi pensado nisso. Né? Nós temos um espaço lá que tem o primeiro salão de festa, que dá ali 120 pessoas, e você tem um espaço ecumênico, e você tem uma integração que você pode fazer o todo sem atrapalhar o lazer dos demais. Né? Perfeito. E uma particularidade para mim que é perfeita, né? Você tem, se não me falha a memória, tá? Posso estar errado, mas é 120, 136 vagas de estacionamento, né? Então, lógico que respeitando o regimento interno, que a gente pensou, eu lembro que eu participei do conselho, a gente pensou muito nisso, no regimento interno, para não atrapalhar a vivência. Mas nós estamos entregando tudo isso, né? Dentro desse conceito aí, são 19 mil metros quadrados de área de lazer, com mais de 30 itens de lazer, né? Então, é um verdadeiro clube que nós temos ali dentro, né? Fora academia, com piscina coberta, enfim. Então, queria que você ainda assim falasse um pouquinho mais do Aldeia Santerê nesse sentido de lazer, né? Essa concentração, ela permite tudo isso que eu falei agora mesmo, mas em especial essa área que você colocou, que é uma área de multiuso. Então, isso é muito bacana. É o lugar de fazer a festa junina, a comemoração de final de ano, a feirinha, uma vez por semana, que todo condomínio gosta e precisa, né? E às vezes fica na rua, não foi pensado para isso. Não, lá a gente tem um local para se fazer a feirinha. Então, tudo isso esses 30 itens que você colocou aí, são itens que realmente têm uma necessidade para aquela comunidade e vai dar qualidade de vida e bem-estar para a população que vai estar morando ali, né? O que eu acho interessante, Paulinho, é isso, né? Assim, a gente viu que orbita por vários tipos de empreendimentos aí. E o Casa Natureza, principalmente o Aldeia Santerê, ele estratifica isso, né? Fala assim, ó, é primeira ou segunda? Quem define é quem vai ali viver, né? Quem vai comprar o lote. Porque você está tão próximo, você pode ir lá na terça-feira, numa quarta-feira, dormir e voltar, a vida normal que segue, ou final de semana. Então, ou você pode morar ou ficar no final de semana. Então, normalmente, eu vejo os empreendimentos mais antigos, Ecovila Santa Branca, Águas da Serra. Ecovila Santa Branca hoje, mais de 50% dos moradores que lá estão é primeira moradia. Né? Tem também aquele que principalmente mora em apartamentos, que gostaria de, no final de semana, ele estar olhando para o céu e vendo a lua, né? Então, ele serve também de segunda, mas aí a pessoa é que vai decidir o momento da vida dele, se ele quer transformar em primeira ou segunda moradia. Isso. Pessoal, só para a gente poder ir finalizando aqui, nós vamos ter nesse final de semana, inclusive, a inauguração da portaria, né? Em primeira mão também, nós vamos ter um evento lá, muito bacana, para poder entregar a portaria, a coisa está fluindo, está acontecendo, né? Então, a oportunidade que ainda com condições de lançamento, falei lá do Frei Galvão, que é uma oportunidade de investimento agora, e falando do Aldeia Santerê. Então, quem não adquiriu, quem não conhece, vai lá, leva o seu cliente, que vai amar. Tá muito bacana. Tá com um lote decorado, 2 lotes decorados, com o sueio já pronto, entregue, plantado, né? Perfeito. E a hortinha também. Então, são novidades aí. Olha só, gente, o Aldeia do Vale, se a gente fosse falar mais ou menos o que foi vendido lá atrás, Paulinho, a quanto que foi vendido metro quadrado lá atrás, quando lançou? É incrível, né? Claro que fazem 25 anos, né? Acho que é por aí, 25. Mas os primeiros metros quadrados do Aldeia foi vendido a R$18 o metro quadrado. Hoje está quanto, Paulinho? Hoje varia de R$700 a R$1.500 o metro quadrado, dependendo do tamanho
e localização dos lotes. Então, gente, fica a dica, tá? Quer levar o cliente ou quer comprar, porque isso é investimento para o corretor também comprar, adquirir, né? É valorizar, assim, ó, já falei antes aí que todos os empreendimentos da Tropical, ele tem de praxe a valorização, né? Valoriza muito. Então, oportunidade, nós estamos falando de uma linha aldeia com oportunidade agora. Então, você tem um Frei Galvão naquela saída, olha a visão. O Paulinho falou, gente, pensa à frente. Isso vai valorizar demais, é o eixo de crescimento. Saiu a matéria, então a região norte cresce muito, então fazer um investimento lá é um grande negócio, né? Sem dúvida. É o Frei Galvão e o Bela Goiânia que nós temos ali antes da barragem, né? E tem lá o Santerê, que está dentro de Teresópolis. Sem dúvida nenhuma. O espaço para valorização e é o que a gente mais gosta que aconteça com quem compra. O cliente nosso ele tem que ter o sabor de estar morando bem, mas também a gratificação de ter um imóvel valorizado. Esse é o nosso lema, né? Isso é importante, né? Você aproveitou ele por determinado tempo, você quer fazer um upgrade, às vezes para ir para uma outra aldeia, seu imóvel está valorizado, você vende e compra uma outra aldeia, né? Acho que é um ciclo, né? Esse é o nosso objetivo. Pessoal, então acho que estamos encerrando a primeira, né? O primeiro bate-papo raiz com o Paulinho. Agradecer o Paulinho aqui, que é um ícone, meu mentor, né, no mercado imobiliário. Acho que para muitos aí é um exemplo, né, com essa mentalidade visionária, simples e visionária. Então, muito obrigado, Paulinho. Foi de grande valia aí para todos, né? E convidar para os próximos episódios. Nós vamos ter muita coisa para poder falar do mercado imobiliário. Raiz Urbana, uma empresa que nós estamos aí com... não tem nenhum ano, Paulinho. A Tropical já tem 48, né? Nós não temos nenhum ano, mas estamos juntos e temos muito para poder mostrar para esse mercado. É o que a gente vai fazer daqui para frente, mostrar de uma forma diferente, de uma forma visionária, tudo que está acontecendo no mercado imobiliário aí, principalmente com a Raiz Urbana, a Beta e Grupo Tropical como um todo. Como no mundo não tem nada pronto e acabado, a Raiz Urbana vai construir os próximos 48 anos dessa história. E eu tenho todo orgulho de fazer parte desse time.